Acredito que. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da Visa Immigration. Tivemos um pequeno problema técnico, estamos recomeçando a live, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Essa é a primeira live de 2025, é uma live muito importante, no qual a gente vai go over, né, todos os recentes updates relacionados ao Canadá e à imigração para o Canadá. E nessa live, que é uma live muito especial, a primeira live do ano, eu também estou com a Karina, que é uma consultora aqui da Evisa e vai participar com a gente hoje. Manda um oi pro pessoal, Karina. Olá, pessoal, tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo. Bem-vindos aqui na nossa primeira live de 2025, que é bastante importante, né? Porque janeiro é o mês das resoluções, de metas, então eu espero que essa live ajude bastante vocês, não só com os updates, mas também ali, né? O que esperar para esse ano agora de 2025, né? Com certeza. Bom, então, é muito comum, né, que em 2025 a gente repense a nossa vida, né? O que a gente quer para o ano novo, né? A gente quer uma vida nova no ano novo, então é um mês muito importante porque as pessoas naturalmente fazem essa reflexão, né? Você quer viver o mesmo ano que você viveu o ano passado no repeat, né? Acordando, indo trabalhar, reclamando do trânsito, reclamando da vida, sabendo que você merece mais, mas sem saber como fazer para alcançar esse objetivo? Ou você quer fazer um investimento, uma aposta para ter uma oportunidade de morar num país que vai te oferecer maior qualidade de vida, maior segurança e um futuro melhor para você e para sua família e para os seus filhos também, né? Sejam já nascidos ou não, né? Muito comum que muitas famílias também estão começando a pensar em planejar ter uma família, já também planeja a imigração para ter essa família aqui no Canadá. Então, a gente sabe que o mês de janeiro é um mês muito importante, né? E se você está decidido a dar este passo, nós estamos aqui para te ajudar. E para quem está participando dessa live, dessa primeira live do ano, nós temos um cupom de desconto especial para o agendamento de consulta, cupom UPDATES 2025, UPDATES 2025, e ele dá um descontinho especial para agendamento. Bom, vamos lá então, né, falar um pouquinho dos grandes updates que nós tivemos, né, no último mês, no mês de dezembro, e agora também no início de 2025, né? Então, vamos lá, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa falar, né, da notícia recente que saiu hoje, né, que é a resignação do Prime Minister Justin Trudeau e o que isso significa para vocês que estão planejando migrar para o Canadá, tá? Então, hoje, pela manhã, nós tivemos a bombástica notícia da resignação do nosso primeiro-ministro, Justin Trudeau, tá? Como vocês sabem, já faz algum tempo que existe uma certa insatisfação com o governo atual. Muito dessa insatisfação também é ligado ao número de imigrantes que entraram no último ano, então é diretamente relacionado ao processo de imigração. Eu diria que, de uma forma geral, o Canadá precisa de imigrantes, e mesmo os estudantes internacionais é uma parte importante da economia, só que isso precisa ser, claro, de uma forma controlada, de uma forma medida, para não impactar os recursos disponíveis aqui no Canadá para a população, né? Para não atrapalhar o mercado. Qualidade de vida, né? E não atrapalhar a qualidade de vida. Então, migração é um ponto importante, né? E isso, na verdade, é uma notícia muito esperada por todos nós que estamos aqui no Canadá. E, na minha opinião, é uma ótima notícia quando a gente pensa, né, de que houve ali enfim, um impacto, sim, que tudo isso causou, e a gente está precisando de novas reformas, novas políticas, um foco na economia para voltar a colocar o Canadá no crescimento, e a gente considera que uma troca do governo vai ajudar a fazer isso, né? Vale ressaltar, Adriane, que foi uma resignação, mas o liberal ainda continua, né? Outro líder do partido que vai assumir, né? E ainda a gente não vai ter eleições por enquanto, né? As eleições ainda, se não chamarem as eleições, anteciparem isso, vai ficar para o final do ano, né? Então, o governo liberal ainda continua com o sem Trudeau, né? Na verdade, sem. Com certeza, sem o Trudeau, né? E com um líder novo chegando no poder, mesmo do mesmo partido liberal, a gente espera que com propostas novas, um novo budget, enfim, né? Vem ali uma coisa diferente, mesmo sendo o mesmo partido, vamos dizer assim, né? A gente espera que haja uma renovação, né? Então, eu vejo isso como boas notícias. Era uma notícia que estava causando uma certa
digamos assim, uma certa instabilidade política, né, nesse momento em que bastante gente estava infeliz com o primeiro-ministro. Então, eu acho que é uma luz no fim do túnel, no sentido de que a gente tem esperanças aí de que uma nova pessoa no poder vão tomar melhores decisões e que isso vai continuar fortalecendo o Canadá e retomando o Canadá no caminho de crescimento, tá? Então, acho que faz muito, muito, muito sentido que isso aconteceu agora no começo do ano, e isso, apesar de abrir um caminho de algumas incertezas, eu acho que é, no final do dia, um caminho de possibilidades. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que eu prefiro não comentar muito sobre política, que eu não estou tão, assim, inteirada, né, a ponto de poder argumentar sobre isso, mas, enfim, vamos ver o que vem pela frente. Com certeza. Acho que agora é um momento realmente bastante apreensivo, né? A gente não sabe se vão... Como que vai ser, né? Se vai ter mais mudanças, se não vai, enfim, né? Mas vamos lá, vamos esperar. Eu acho que nesse primeiro momento, talvez as mudanças sejam mais voltadas para o cenário econômico, enfim, e talvez a gente vai começar a ver um impacto maior em questão de imigração mais para frente. Vamos ver. Porque acho que também tudo que já tinha que... Tudo não, né? Não vamos falar tudo, mas muita coisa que já tinha que mexer na questão de imigração já mexeram bastante. Então, acho que, enfim, a gente precisa de um respaldo, de um respiro agora para começar o ano ali, né, mais tranquilo nesse sentido, né? Com certeza. Bom, e aí falando um pouquinho, né, de outras notícias que nós tivemos agora, já no começo do ano, né, a gente teve uma notícia sobre o Parents and Grandparents Sponsorship, tá? Então isso é bem importante também. O que foi essa notícia? Foi dito que no ano de 2025, tá, o governo vai focar em processar as aplicações que foram recebidas no ano de 2024, para um montante de até 15 mil aplicações. O que sugere que o programa não abriria agora para inscrições em novas aplicações no ano de 2025. No entanto, esse anúncio, ele diz, essa medida está válida até que uma possível abertura do programa aconteça. Ou seja, ele também não deixou 100% declarado de que não vai abrir este ano. Ele declarou que, neste momento, a decisão é de que vai processar 15 mil aplicações no ano de 2025 e que ele vai pausar o intake de novas aplicações. Então, é uma pausa, né? A gente não sabe se é uma pausa até o próximo ano. Eu acredito que não vão acontecer intakes, né? Baseado nessa notícia, mas a notícia em si, ela deixa isso em aberto também, né? Quer comentar sobre esse ponto, Karina? Não, eu acho que vai ser realmente uma pausa em 2025 agora. Eu acredito que a gente não vai ter intake esse ano. Mas, né, enfim, vamos esperar. Talvez a questão também que eu vi na notícia é que o intake seria, não vão abrir para novas inscrições, não vão abrir para novas aplicações, vão continuar usando o registro passado, enfim, ficou meio que no ar. Talvez a gente vai ter um esclarecimento melhor sobre isso mais para frente, tá? Mas, assim, eu acho que diante de todo esse cenário, né, de questão de imigração, tudo é bem possível que talvez a gente não tenha um intake novo esse ano, talvez só para 2026. Sim, com certeza. Eu acho que se você está aguardando o programa do Parent e Grandparents Sponsorship abrir, para então tomar sua decisão, para então aplicar, para então seus pais virem para cá, ou seja, seus pais ainda estão no Brasil, eu recomendaria fortemente para que você considerasse agora o Supervisa. Porque o Supervisa hoje, ele é um programa que não sofreu alterações restritivas, né? Quando é aplicado para o processo, seus pais vão ter direito a residir aqui por 5 anos, tá? Eu acredito que, né, considerando que o Canadá, neste momento, está focando em políticas um pouco mais restritivas nesse momento, para trazer esse equilíbrio no mundo da imigração, eu acho que é provável que no futuro próximo venha alguma medida para reduzir o tempo de Supervisa para o tempo que era anterior, que eram de 2 anos entre 5 anos. Tá? Então, por conta disso, eu diria, se vocês estão aguardando, né, trazer os seus pais e querem trazer seus pais e querem trazer no futuro próximo, baseado na notícia de que 2025, muito provavelmente, o programa não vai abrir, apesar que a gente ainda não tem esclarecimento total sobre isso, né? Se vai efetivamente abrir mais tarde, se só não vai abrir para novos sponsors, mas vai abrir para novos intakes, etc. A gente não tem esclarecimento, mas a notícia deu a entender que não ia abrir. Eu acho que é muito importante que você dê esse passo para fazer o pedido de Supervisa agora,
tá bom? Então, isso é muito importante para você que já está aqui, que é cidadão canadense ou residente permanente, quer trazer seus pais ou avós, tá? Bom, a gente também teve um update que foi anunciado, mas que não foi ainda esclarecido, que acho que é muito importante trazer essa informação aqui para todos, né? Sobre o fim dos pontos de LMIA no Express Entry, tá? Então, essa notícia causou bastante dúvida, bastante, digamos assim, bastante movimentação aí para quem está aqui no Canadá, para quem está com a LMIA ou aplicando para a LMIA, e bastante insegurança em relação do que o futuro vai ser para o Express Entry. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que, apesar do ministro ter fortemente anunciado, anuncio que vou eliminar os pontos da LMIA, isso não entrou em vigor ainda, tá? Para spring desse ano, né? Isso, a previsão é para entrar na primavera de 2025, e a primavera vai no dia 21 de março de 2025 a 20 de junho de 2025. Então, assim, pode ser daqui 6 meses, né? Efetivamente, daqui 6 meses. Na minha opinião, muito provavelmente perto ali do mês de maio é que deve ter essa mudança, né? Normalmente no meio da primavera que isso vai acontecer. Então, se você tem um LMIA, está considerando a pontuação, você muito provavelmente vai ser selecionado antes dessa mudança entrar em vigor. Então, eu sei que é um momento de tensão, mas eu acredito que se você já tem o LMIA na sua mão, você tem razões aí para ficar tranquila, porque existe a expectativa de que os draws aconteçam e continuem acontecendo regularmente, né, no mínimo aí de 2 vezes por mês, em janeiro, em fevereiro, em março, ou seja, você vai ter a oportunidade de ser selecionado antes dessa mudança entrar em vigor. Tá? Vale ressaltar que o governo vai priorizar mais draws de Canadian Experience Class, né? Então, se você está aqui com a LMIA, possivelmente você já está também com ali 1 ano de experiência e se qualifica para o Canadian Experience Class. É aquele momento de olhar o perfil, revisar onde pode melhorar de pontuação, né? O que dá para fazer ali nesses 3 primeiros meses, vamos dizer assim, que acho que é a chance de poder ser selecionado agora, antes que alguma mudança aconteça, né? Sim, com certeza. E aí eu acho que também, né, a gente não sabe como vai ser a implementação dessa medida, no sentido de que, quando ele falar assim, agora não conta mais, são para os perfis criados a partir daquela data? São para os LMIAs aprovados a partir daquela data? Ou afeta todo mundo e simplesmente quem tinha passa a não ter? Porque se for esse último, quem tinha passa a não ter, a gente também tá tirando a vantagem competitiva de todos os candidatos da mesma forma. Então, é como se todo mundo estivesse no mesmo patamar. A questão é isso, você força, você puxa com isso a pontuação dos draws para baixo também, certo? Porque se muita gente estavam usando, né? Estavam usando esses pontos para dar um boost na pontuação do Express Entry, e de uma hora para outra se tira isso, então, beleza, vamos voltar todo mundo para o mesmo patamar de 50 pontos a menos. Então, é possível que os draws, eles também sofram ali o reflexo disso e caia a pontuação. Exatamente. Então, super, super importante, né, a gente falar isso para vocês, que no final do dia, se todo mundo for impactado, na verdade, todo mundo também vai partir do mesmo base de pontos, e aí a pontuação, né, de corte tende a diminuir, porque todas as pessoas juntas vão perder esse diferencial competitivo, tá? E vale ressaltar que o LMIA continua sendo uma opção para você poder ter mais tempo. Então, aquelas pessoas que estão naquele período de crucial, ou que estavam com o PGWP está vencendo, enfim, né, que precisam ter mais tempo, o LMIA continua sendo ainda uma fonte de você conseguir ali 2, 3 anos de mais de permissão de trabalho e continuar trabalhando no seu perfil, né? E, obviamente, te qualificar também ali para programas provinciais. Se, de repente, a sua pontuação do Express Entry ela não está, mesmo com agora, contando com o LMIA, mesmo não ficando ali no mesmo patamar das rodadas federais, então é o momento de você focar muito mais na província, analisar isso. E eu acho, na minha opinião, que fica mais justo dentro do Express Entry quando né, não tem essa pontuação, vamos dizer assim, porque tem muita gente que não tem a possibilidade de ter o LMIA, então você está ali agora voltando ao Express Entry no que é, brigando por skills, né, por habilidades e tudo mais. Acho que fica um pouco mais justo para todo mundo, vamos dizer assim. Enfim, mas não sabemos, né? Então, fiquem sempre aqui ligados no canal da Evise, e a gente está sempre trazendo aqui a atualização
tão logo ela se torna disponível. Bom, mais alguns updates, né, que é importante ressaltar aqui, né, um update bastante crítico que já entrou em vigor, né, foi o fim do flag polling, né. Então, o que é o flag polling? Flag polling basicamente era uma aplicação normalmente de visto de trabalho, que era feita in person, na borda terrestre, né? Então, quando a pessoa já estava dentro do Canadá, ela pegava o carro, ou pegava um ônibus, um trem, ia até a borda, né? Se apresentava no lado americano, indicava que estava lá somente para fazer o flag polling, e ela retornava para o Canadá, e no Canadá ela tinha autorização de fazer a aplicação de um visto de trabalho, né? Como vocês sabem, uma mudança política também que aconteceu no cenário global foi o Trump ser eleito nos Estados Unidos, né? E mesmo antes de tomar posse, ele anunciou aí que estava insatisfeito com as relações Canadá e US, falou de colocar uma tarifa, etc. E o Canadá, em resposta, decidiu tomar medidas para desonerar, né, a demanda das bordas, né, incluindo a questão do flag polling, porque, como eu disse para vocês, a pessoa sempre vai primeiro para os Estados Unidos para depois voltar para o Canadá, né, e isso gerava uma demanda maior de recursos fazendo o processamento, seja americano, seja canadense, né. Era com certeza uma opção muito interessante para a gente, porque hoje o tempo de processamento de um visto fora do Canadá é média de 3 meses, dentro do Canadá é média de 6 meses, então, para os ansiosos aí, né, e ou para quem tem realmente a urgência de começar a trabalhar, ir até a borda, conseguia resolver isso com uma agilidade maior. Desde aí do meio do ano, estavam sendo feitos agendamentos, ou seja, as pessoas não conseguiam receber o visto de trabalho right away, mas ainda assim conseguiam receber em algumas semanas, entre 3 a 8 semanas, né, que quando você ia pessoalmente, você recebia um agendamento, e aí você voltava para poder, então, ter o processamento dessa aplicação. Então, isso foi anunciado o fim das aplicações na borda, tá? E vai estar em vigor desde 23 de dezembro, inclusive, né? Isso. Então, está em vigor desde o dia 23 de dezembro. Tem algumas exceções que, infelizmente, não se aplicam para a maioria dos brasileiros, né? Então, as exceções são as pessoas que fazem parte dos Free Trade Agreements, né? Então, americanos, mexicanos e outros países que têm o Free Trade Agreement conseguem ainda aplicar na borda. As pessoas que já tinham agendamento prévio também ainda conseguem ir na borda, mas, fora isso, realmente tem que seguir o processo regular de aplicação online, seja dentro do Canadá ou fora do Canadá, tá? Então, se você está aplicando para o visto de trabalho, tem a oportunidade de aplicar para o visto de trabalho, entre em contato com o nosso time, a gente pode te ajudar a entender qual a melhor estratégia, dependendo do seu caso e da sua necessidade, tá? Bom, uma mudança também que foi anunciada em dezembro foi o fim da possibilidade de transferir de uma instituição para uma outra instituição, que a gente chama de Designated Learning Institution, or DLI, tá? Então, o governo do Canadá indicou que se você quer mudar a sua instituição, você precisa fazer uma nova aplicação de Study Permit, né? E aguardar agora precisa. E aguardar a aprovação do governo. E assim, é interessante, né? Porque o governo está sempre reclamando da quantidade de recursos e aplicações. Ao invés de facilitar o processo, eles aumentam mais a demanda de processamento, mas a gente entende também que... Eu acho que isso é para um controle maior, né? Como agora a gente tem ali todas as questões de estar em profissões, né, em áreas de demandas, acho que é meio que para prevenir que as pessoas, ou até a questão do mestrado, a pessoa às vezes faz uma aplicação para um mestrado, chegava aqui, muda para um college, e o cônjuge estava lá com o work permit, então é meio que para ter um controle maior sobre isso, na minha opinião. Com certeza. Então, essa é uma mudança que foi anunciada e considerando o impacto, porque algumas pessoas já tinham mudado a escola, já tinham pago para o próximo termo, foi estabelecido um grace period, ou seja, para quem está mudando, né? Para quem já tinha mudado, estava mudando para o intake de janeiro, ou seja, que começando as aulas muito provavelmente hoje, né? Ou para abril, que é o próximo intake, que a gente chama de summer or spring intake, essas pessoas podem fazer sem a mudança oficial no site do governo. Eu recomendo que ainda assim é necessário, na verdade, que você faça o envio da aplicação, mas você pode iniciar os seus estudos antes da aprovação do governo. Depois desse grace period, somente depois do governo. Então, se você decidir mudar, significa que muito provavelmente você vai ficar também um tempo sem estudar, aguardando a aprovação do governo, tá? Ou seja,
não vale a pena. É melhor você estar muito certo quando você escolhe o curso e Fica permanecer. com o plano, mantenha o plano, porque né, não, depois não vai dificultar muito essa mudança agora de programa. E falando um pouquinho nisso, né, o que eu vejo quando a gente conversa com os clientes que têm o interesse de mudar, muito vem do planejamento, né, e da escolha. Muita gente, quando decide estudar no Canadá, eles querem vir da forma mais rápida possível. E aí aplica para vários colleges e universidades, e aquele primeiro que aceita, que dá a resposta, a pessoa já dá sequência e faz a aplicação, né? Eu acho que mais do que nunca, isso nos lembra que o planejamento é essencial, né? E que não é pelo mais rápido, sim pelo caminho que é mais adequado para o seu perfil, seja de acordo com seus objetivos pessoais, profissionais e também de imigração. Então, é muito importante que você esteja muito ciente, né? E que você converse com um profissional qualificado como o time Evisa, né, que está aqui à inteira disposição para ajudar vocês, para entender o que o college oferece, o que o programa oferece, se ele efetivamente vai atender os seus objetivos pessoais, profissionais e de imigração, e assim aplicar para um college ou universidade que você vai estar muito certo, que faz muito sentido para o que você está buscando, seja para o ganho acadêmico e profissional, seja também para o processo de imigração, né? Então, planejamento, mais do que nunca, é essencial. Eu sempre falo, as oportunidades continuam existindo, a gente tem os números ainda muito bons de imigração, o Canadá ainda é um país excelente para as pessoas poderem vir e migrarem de forma regular, estar aqui certinho como residentes permanentes, ou seja, existem muitos caminhos, mas tem que ser muito mais planejado. Eu acho que a gente viu ali uma leva muito grande nos últimos anos de pode vir de quase qualquer jeito que conseguir imigrar, agora não, agora você tem toda ali uma estratégia a ser definida, e quanto antes as pessoas começarem seu planejamento, já ver desde o início alinhado nisso, vai ser muito mais efetivo esse plano, entendeu? Com certeza. Bom, a gente também tem 2 novos programas anunciados, né? Então, agora vamos falar de coisas boas, né? De novas oportunidades que estão chegando aí para a gente em relação ao mundo da imigração, né? Então, esses programas, a gente tem o Rural Community Immigration Class, também associado à sigla RCIC, né? E o Francophone Community Immigration Class, que a sigla é FCIC, né? O programa rural, ele tem o objetivo de trazer trabalhadores qualificados para as comunidades rurais, né? Comunidades menores. Às vezes a gente fala comunidade rural, mas não significa que é uma comunidade... Eu acho ruim esse nome, né? Porque todo mundo acha que eu vou ter que trabalhar em área rural, com profissões relacionadas à área rural, quando não, na verdade não, né? Na verdade, quando ele fala área rural, eles são basicamente uma cidade menor e mais afastada de um centro urbano. Não significa que é necessariamente na fazenda ou que você vai ter que trabalhar numa área rural ou de agricultura, por exemplo, né? É simplesmente uma cidade que tem um número de habitantes menor, né? E por isso ela não é considerada um centro urbano, e sim considerada uma comunidade rural, tá? Então, esse programa está alinhado com os objetivos do governo, que foram anunciados lá atrás, né? Que são estabelecidos dentro de 4 pilares, né? Fortalecer a imigração para cidades menores, comunidades menores e fortalecer a migração para quem fala o francês, né? Então, esses 2 programas atendem esses objetivos, né? E a gente ainda está aguardando mais informações sobre como vai funcionar esses programas. Entendemos que vai ter uma lista de empregadores que vão poder contratar as pessoas, né? E, claro, a pessoa vai ter que apresentar, no caso do Francophone, a prova de que ela fala francês para poder participar do programa. Mas a gente está aguardando também novos updates, mas ficamos felizes em saber, né, que existem novas oportunidades, novos caminhos que estão se abrindo para a imigração para o Canadá. Eu acho que regionalização é a palavra né, que tem que ter em mente agora para 2025 também, especialmente quem está aqui também, né? Quem vai vir para cá, às vezes vai fazer um programa de estudos, vai se focar numa oferta de trabalho, ou para quem já está aqui e está meio que struggling ali com a questão da imigração na cidade ou região que está, talvez começar a se planejar. Acho que esses 2 streams novos aí que estão vindo, né, são muito bons. A gente já tem os requisitos, o nível de inglês ou francês, enfim, ele é mais baixo. Óbvio que a gente sabe que tem que ter oferta de trabalho, mas assim, as comunidades ainda serão anunciadas, quem sabe uma lista de empregadores também. Então, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade, né? E para as pessoas aí estarem ligadas nesse ano que, enfim, né, que pode potencializar bastante, né?
E uma coisa muito bacana que eu acho que é importante também comentar aqui com vocês, né? É claro que isso ainda é preliminar, não é oficial. Esses dois programas são oficiais, né? Esses já são, isso. Mas a gente também teve acesso a um memo do governo, tá? No qual indica que o Departamento de Imigração está trabalhando no novo In Canada TR-to-PR Pathway, que é um programa aí que deve ser lançado nos anos de 2025 para os anos de 2025 e 2026, e que tem um foco para Critical Health Support Workers, Isso. Rural French Speakers, que provavelmente está linkado com esse programa novo, ou seja, um programa, ou pode ser um programa diferenciado. Rural Transport and Agriculture Workers and Science, Technology, Engineering, Math Occupations. Ou seja, muito similar às áreas que já estão em prioridade, porém um programa de TR-to-PR Pathway para as pessoas que estão trabalhando nessas áreas de demanda, né? Uma ótima notícia e entrando em vigor, eu acredito que ainda vamos ter novidades com relação a isso. E vale ressaltar que no memorando estava falando que é fora da meta que já foi estipulada do Immigration Level Plan. Então, a gente vai ter um número bastante interessante ali para esses 4 novos streams aí, fora daquele, ou seja, né, vai aumentar ainda esse número, pelo que eu entendi, né? Então, é muito bom. A programação é de que esses programas sejam anunciados até o fall de 2025, né? O fall a partir de setembro de 2025, já tem alguns meses ainda de planejamento, mas na verdade está aqui, né? Eu entendi que ele seria anunciado em meados de maio para ser lançado em fall, né? Setembro, mais ou menos assim, né? É verdade, verdade. Ele vai ser lançado no Spring, né, entre março e junho de 2025, para estar efetivo e recebendo aplicações no fall de 2025. Então, a grande chamada é, se você está aqui no Canadá, ou seja, muito provavelmente elegível para um Canada TR-to-PR Pathway, e principalmente trabalhando em uma dessas áreas em demanda, você deve começar a se preparar para o seu processo de imigração. Pronto, pelo amor de Deus. Exato, porque um processo novo deve estar chegando e você precisa estar com a documentação. Ele é um programa que tem números bem atraentes, né? Então, de acordo com esse memo do governo, a gente está esperando um total de cota para esse programa de 64.460 profissionais sendo admitidos nestes 4 programas, né? Então, vão ser distribuições diferentes em cada programa, sendo as maiores cotas para ciências, tecnologia, engenharia e matemática, né? Um total de 21.000. E de healthcare workers de 26.580 pessoas, né? Então, ou seja, cotas bem interessantes, como a Karina comentou aqui, adicional à cota de imigração que já foi anunciada no planejamento de imigração do ano anterior, né? Ou seja, além dos 84 mil que vão vir pelo In Canada Priority, além dos 42 mil que vão vir pelas áreas de demanda, nós teremos additional 64 mil que vão vir por esses programas novos, que é o In Canada TR-to-PR Pathway, o que é muito interessante. Tá? Interessante. Então, estou bastante na expectativa. Eu só espero que não seja um first come, first service de novo, mas se for, estamos preparados. Mas acho que o maior recado é isso, né? As pessoas que estão aqui no Canadá, na expectativa ali desse novo TR-to-PR, que estejam preparados, independente, o governo falou assim, vai lançar lá para setembro, enfim, estejam já prontos, especialmente com teste de inglês. Karina, a gente não sabe o nível de inglês, mas, gente, já esteja preparado. O último TR-to-PR foi série B entre 4 e 5, dependendo do stream, eu acredito que pelo menos uns 5 aqui a gente espere, mas assim, se prepare para um série B7, né, mire no série B7, mas já tenha esse teste de inglês pronto, né, porque se for um anúncio, lembra a última vez que aconteceu, né? Ninguém conseguia marcar teste de inglês, muita gente acabou ficando de fora quando houve a abertura do outro TR-to-PR, porque não tinha documentação, não tinha o teste de inglês ou francês, enfim, né? Então, enfim, estejam preparados, gente. Com certeza. E a gente tem um serviço para isso, né? A gente tem um serviço chamado PR Ready, que é para ajudar você a deixar todos os documentos organizados, o que não vai expirar, deixar traduzido, deixar todos os seus documentos já ali, que a gente sabe que quando você está focada na migração da classe econômica, ou seja, uma migração como um profissional qualificado, como um profissional que está vindo aqui através da classe econômica, né, para trabalhar, para somar, para entrar no mercado de trabalho canadense, existe uma documentação básica que a gente consegue deixar pronta. Então, se você quer saber mais, entre em contato com o nosso time, a gente pode te ajudar, né? E
eu acho que se você é uma dessas áreas, né, independente até desses programas novos, existe uma grande oportunidade de qualquer forma, porque assim, todo o processo de migração hoje está voltado para as áreas de demanda, né? Então a gente tem o target já das áreas de demanda, independente desses programas novos, já existe, né, as rodadas específicas das áreas de demanda que acontecem, continuam acontecendo no ano de 2025 para todas essas áreas, né? Então você pode já estar pronto, enfim, explorando todas as oportunidades, né? Você não precisa estar focado apenas em um caminho. Você pode ter uma base bem montada para que você possa explorar todas as oportunidades que estão disponíveis de acordo com o seu perfil. Vou aproveitar para relembrar vocês, né, para quem está participando da live de hoje, a gente tem um cupom especial para quem está participando daqui, que dá um descontinho para a sua consulta. O cupom é Updates 2025, né? E você pode utilizar para ter um desconto especial no agendamento da sua consulta conosco, tá? Bom, falando aqui agora, continuando os updates, temos alguns updates também em relação a programas novos que estão abrindo no Quebec, né? Então, temos alguns... Uma perguntinha aqui, perguntaram até do Arrima, né, de Quebec, enfim, vamos ver, o Matheus perguntou, vamos ver o que tem de novo aí em Quebec acontecendo. Mari, continua, desculpa. Imagina. Então, alguns programas pilotos vão ser o Quebec Permanent Migration Pilot Program for Workers in Food Processing. É importante dizer que Food Processing é quem trabalha na produção de alimentos, né, e não na indústria que a gente chama de serviços, né, de restaurantes, por exemplo, né, então a produção de alimentos. Quebec Permanent Migration Pilot Program for Orderlies, que é basicamente a parte de Health Assistant, né, o Orderlies, o Permanent Migration Pilot Program for Workers in the Artificial Intelligence, Information Technology and Visual Effects Sector. Então, isso é muito interessante. A gente tem uma gama muito grande de clientes na área de tecnologia, né? Então, pode ser um programa bem interessante para você explorar dentro aí dos programas pilotos que estão abrindo em Quebec, tá? Claro, se você quiser mais informações, a gente pode também te ajudar, né? Mas basicamente pode ser opções bem interessantes, né? Existe a necessidade de ter adquirido experiência de trabalho com status legal, ter experiência aqui no Canadá, né? Por pelo menos 30 horas por semana, uma experiência full-time. E, é claro, vai precisar comprovar um conhecimento intermediário da língua francesa, mas, sem dúvida, é um programa muito interessante para explorar aí agora, se você tem um interesse em Quebec, interesse de se estabelecer em Quebec. Bom... Falar dos novos cursos, né, que qualificam para PGWP também, agora, dentro do que são elegíveis lá para os 3 anos de PGWP, para quem for fazer college também, acho que é interessante falar. Tem bastante coisa nova. Sim, com certeza. A gente tem alguns cursos novos, né, que agora são elegíveis para o PGWP, né, então se você estudar em uma dessas áreas, você passa a ser elegível para o PGWP, né, então para quem, por exemplo, gosta de educação infantil, Montessori Teacher Education está na lista, Early Childhood Education and Teaching está na lista, Teaching Assistance está na lista, Child Development, Child Care and Support Management, Child Care and Support Services Management, Child Care Provider Assistant, Developmental Service Workers, desculpa aqui a dificuldade na pronúncia, então esses cursos ligados à educação infantil, né? E a gente perguntou, né, que tinha que ficar de fora, então agora, pelo menos na parte de educação, entrou bastante coisa, e eu até tinha estranhado o Early Child Educator sair, não tá na lista, na primeira lista, porque eu falei, gente, tem uma demanda gigante, né, aqui. Mas, enfim, muitos NOCs, muitos NOCs não, né? Muitas áreas voltadas à educação, né? Teaching, no geral, entrou. E também os social workers, né? Com certeza. Então, a gente está muito feliz com essas adições, né? Eu gostaria também de aproveitar e dizer que estudar no Canadá ainda é um caminho muito poderoso para poder fazer a sua transição para residência permanente, né? Como você provavelmente já ouviu, se você acompanhou nossas notícias anteriores, as nossas postagens anteriores, o Canadá tem o In Canada
priority, né, dentro do Express Entry, que é fazer rodadas baseadas no Canadian Experience Class, e a forma mais fácil de você obter a Canadian Experience é, sem dúvida, estudando aqui no Canadá e obtendo o seu certificado em um dos programas que vão qualificar para o Post-Graduation Work Permit, né? Então, a gente mencionou esses cursos que foram adicionados agora no mês de dezembro. Mas uma adição, a lista anterior continua e ela é gigante também, tá, gente? A lista anterior está vigente, ela chega a contar, provavelmente agora passou dos 1.000, né? Não tenho certeza, mas era mais de 900 tipos de áreas diferentes que qualificam para o Post-Graduation Work Permit. E aí, de novo, é uma ótima oportunidade para você, primeiro, ter a experiência maravilhosa que é de viver no Canadá, né? Os estudos te permitem experimentar o Canadá, né? Você vai estar ali se comprometendo a 1 ano ou 2 anos de estudos aqui, né? Que podem ser temporários eventualmente. Você pode dizer, não, vou fazer só um intercâmbio para fazer uma especialização, para melhorar o meu resumê, né? A verdade é que depois que você experimentou o Canadá, muito provavelmente você vai querer fazer a transição para a residência permanente, porque você vai estar feliz em viver aqui, vai querer estender esse período, né? Então, escolhendo um curso que você qualifica para o Post-Graduation Work Permit, você muito provavelmente vai ter ali 3 anos de trabalho, são 3 anos para acumular a experiência canadense, a partir de 1 ano você já qualifica para as In-Canada Priority Selections, que estão acontecendo através do Express Entry, você qualifica para programas provinciais e outras opções, incluindo esses programas que estão para ser anunciados, como a gente falou, do TR to PR Pathway. Então, pode ser, com certeza, uma opção muito interessante para você explorar dentro das suas oportunidades de imigração. Não só isso, né? Se você está no Brasil, a gente acha que é muito importante também salientar que as pessoas que estão nas áreas em demanda têm uma oportunidade real de conseguir a imigração, mesmo estando fora do Canadá, né? Então, eu posso dizer assim que as pessoas que estão fora das áreas de demanda, muito provavelmente têm que buscar o caminho de estudos para conseguir ter acesso a um caminho de imigração, né? Mas as pessoas que estão na área em demanda, como, por exemplo, saúde, tecnologia, engenharia, matemática, agricultura, transportes, né, e trades, com certeza tem um caminho aí, mesmo estando fora do Canadá, tá? Ou, né, o francês, né? Ou o francês, é verdade. O francês hoje é um grande recurso que você pode explorar para abrir as portas para a imigração para o Canadá, né? Te dá acesso a vistos de trabalho, te dá acesso à residência permanente, seja por caminhos federais ou provinciais, seja dentro ou fora da província de Quebec. Eu acho que é isso, né? Eu acho que esse é um grande resumo aí dos updates, né? A gente está aqui à inteira disposição para ajudar vocês a tomarem essa decisão tão importante na vida de vocês, de dar esse passo. Lembre-se, né, de fazer essa reflexão, já que é janeiro de 2025, uma oportunidade muito única de fazer essa reflexão e tomar essa decisão, né, enfim, experimentar algo novo para a sua vida, se desafiar, sair da sua zona de conforto, eventualmente ter algo melhor para você e para sua família, né? Então, é muito importante. Bom, a gente vai abrir agora aqui para perguntas, né? Então, a Camila mandando um alô, boa tarde, Camila. Bom te ver por aqui novamente também. Tiago mandando um abraço aí, um feliz 2025 para você, Karina. Matheus perguntando aí sobre o Arrima, a gente comentou agora sobre esses programas novos, né? Que tem essas rodadas prioritárias para alguns setores. O Arrima continua pausado também, né? Acho que vai até metade desse ano, se eu não me engano, de Quebec. Sim, eu acho que agora o que eles estão fazendo é meio que seguir o caminho do Express Entry, de começar a focar em áreas específicas, né? Então, quando a gente teve essa abertura aí dos programas temporários, acho que isso é um signing que esse também vai ser o mesmo caminho de que eles devem seguir. Bom, tenho aqui 2 updates, na verdade, bem importantes, que é importante também colocar, que existe uma Public Policy que estava em vigor desde janeiro de 2023, 30 de janeiro de 2023, que muito provavelmente está chegando ao fim, né? Então, o que era essa política? Essa política, ela dizia que qualquer esposo ou esposa ou filho de um trabalhador qualificado poderia ter acesso ao visto de trabalho independente do NOC ou do TIR do trabalho do aplicante principal, tá?
o ministro já vem anunciando desde o ano passado que ele iria fazer essa mudança e que voltaria apenas para Tier 0, 1, 2 ou 3, que basicamente são ocupações consideradas skilled worker, né? Não a semi-skilled. Então, a gente entende que não houve nenhuma movimentação para cancelar essa política pública antes do prazo, mas ela está vencendo aí dia 30 de janeiro de 2025, né? Como a gente sabe que o ministro já estava falando sobre isso antes mesmo da expiração dessa política, a gente inclusive já estava incentivando os nossos clientes a aplicarem para o visto de trabalho do cônjuge com uma profissão skilled worker, para evitar um problema de entendimento oficial, uma recusa, porque às vezes acontece, né? O ministro está lá falando nas notícias, nas redes, de que ele não vai mais aceitar se as pessoas não forem skilled worker, mesmo que efetivamente isso não foi colocado em vigor, né? O que estava em vigor ainda continua em vigor para qualquer tipo de ocupação e somente expira no dia 30 de janeiro, né? Então, baseado em todas essas notícias, a gente acredita que realmente chegando 30 de janeiro, essa public policy ela vai simplesmente expirar e não vai estar mais em vigor. Então, se você está numa situação em que você não se vê conseguindo uma oferta de trabalho que é skilled worker, agora é o momento de aplicar o seu work permit, para o work permit do seu spouse ou do seu dependent child, porque a gente ainda consegue argumentar que essa política está em vigor e permanece em vigor até o dia 30 de janeiro de 2025. E a última aqui que eu gostaria de dizer, na verdade, é a questão da exigência da Provincial Attestation Letter para Master's Doctor Degrees, né? Então, como vocês sabem, no ano passado, o governo passou a exigir um documento que é basicamente para controlar a cota de estudantes que são recebidos por província e por instituição. Num primeiro momento, isso em 2024, as universidades, né, estavam isentas de ter que fornecer a Provincial Attestation Letter quando o programa era de mestrado ou doutorado, porém, a partir de 2025, elas estão inclusas nesse processo. O que isso significa para você, estudante que está aplicando, tá? Basicamente, ela não muda nada para você, porque a instituição que você está aplicando é quem vai emitir esse documento, e normalmente eles já emitem esse documento logo após te darem a carta de aceitação, tá? Mas é importante que você também receba esse documento depois de fazer a sua aplicação, mesmo se tratando de um mestrado e doutorado, porque agora, a partir de 2025, esse documento passou a ser exigido. Se você aplicou antes, muito provavelmente você não precisa fazer nenhuma ação, porque somente passou a ser exigido para mestrados e doutorados agora em 2025. Acho que foi tudo das... Acho que é isso, né? Temos uma pergunta aqui da Ana Júlia Azarias. Na questão do PR comprovando união estável, a maioria tem direito ao visto ou precisa estar casada no cartório? Ana Júlia, o common law, né, a união estável, é um estado, é um marital status, né, reconhecido pelo governo canadense, desde que você comprove que você está residindo no mesmo endereço por pelo menos um ano consecutivo, um ano contínuo, tá? Então, a gente consegue te ajudar a preparar essa documentação e, assim, submeter o visto de trabalho do seu esposo baseado na união estável. Não precisa, efetivamente, formalizar um casamento se vocês já residem juntos por pelo menos um ano. Uhum. A pergunta aqui também da Ana Júlia, tem previsão de abertura do PR para o Caregiver? O Caregiver é um programa que foi anunciado, né, que teria aí updates para 2025, inclusive uma facilitação bem interessante foi anunciada, né, porém não teve nenhuma alteração até então, nenhuma efetivação de quando o programa entraria em vigor e quais seriam efetivamente os critérios de elegibilidade, né, então, infelizmente, não teve nenhum update ainda nesse sentido. Estamos aguardando. Então, infelizmente, o caminho de caregiver tá meio incerto nesse momento, mas eu acredito que deve ter. O governo anunciou, já deu todos os parâmetros em termos de requerimento, vai abrir, talvez agora é só aguardar realmente quando eles vão efetivamente abrir. Não acredito que eles vão cancelar isso depois do anúncio que o governo fez, né? Mas é aquela coisa, agora é só esperar. Talvez, eu acho que o começo do ano, janeiro, meio que assim, né? As coisas entrando nos eixos, acertando ali os números e tudo mais. Acho que a partir de fevereiro, março, a gente já começa a ter todas as movimentações ali de acordo com esses novos programas que estão abrindo, né? Até aproveitando ali o Jefferson Bianco perguntou da questão do programa rural, a gente falou aqui.
que o governo já anunciou o Rural Community, ou seja, então agora é só aguardar a abertura, já tem todos os critérios de requerimentos, né, que você vai precisar ter, então é aguardar realmente a abertura efetiva do programa, assim como o Caregiver também. É isso aí. Bom, então, para você que está aqui nos assistindo ou que vai assistir depois em nosso canal do YouTube, queria lembrar a todos vocês, né, que um ano novo se inicia, com ele a esperança de novos começos, né? E para nós aqui da Evisa, 2025 é um ano para realizar sonhos e construir futuros. Então, a gente está aqui à inteira disposição para, juntos com vocês, dar esse primeiro passo rumo ao Canadá. Então, agende sua consulta conosco, tire do papel o seu sonho de morar no Canadá, de estudar, de trabalhar no Canadá em 2025. E para isso, a gente, né, reforça aqui que estamos oferecendo um cupom especial de descontos, cupom UPDATES 2025, né? Esse cupom está válido até o dia 13 de janeiro e dá um descontinho especial no seu agendamento de consulta, tá bem? Eu acho que com isso, vamos então à live de hoje. Karina, muito obrigada por estar aqui comigo, obrigada pela participação. Obrigada por assistir. E é isso, pessoal, é isso. Ano novo, planos novos, metas novas, mas tem que pôr em ação também. Então, estamos aqui para te ajudar. É isso aí. Grande beijo a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.